Pessoal, olha, uma comitiva de diretores do Porto de Santos, lá de São Paulo, foi recebida hoje aqui no terminal de Paranaguá. O encontro teve como objetivo estreitar os laços entre os dois maiores portos aqui do Brasil. O repórter Diogo Monteiro acompanhou a visita lá pra gente e traz mais informações ao vivo, então, aqui para todos nós. O Diogo tá ok já, gente? Vamos lá, Diogo Monteiro, que hoje está lá em Matinhos, né, Diogo? Traz pra gente, então, mais informações com relação a esse encontro aí. Olá, Rafa, mais uma vez boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente. E não tem como não falar essa frase, um encontro de gigantes. Porto de Santos, Porto de Paranaguá, esse encontro aconteceu então através dessa comitiva que veio de São Paulo para ver o que o Porto de Paranaguá tem de melhor e o que pode ser aplicado então no Porto Santista. A comissão então da comitiva, do Porto de Santos foi recebida pelo presidente da administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, o Luiz Fernando Garcia, né, que teve então recebendo o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, e o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Alexandro de Ávila. Eles inclusive participaram de reuniões, conheceram o cais aqui de Paranaguá e também foram até o pátio de triagem. Dentro desta programação de hoje, nós tivemos também a assinatura de um documento, né, relacionado então as cartas de intenções relacionadas ao que desenvolver de acordo com a cooperação técnica mútua. Esse encontro, então, aconteceu no pátio de triagem. Nós vamos ouvir, então, a sonora com o Anderson Pomini, ele que é o presidente, então, do Porto de Santos, que vai falar, então, sobre essa visita e também essa documentação assinada, esse termo de mútuo, né, que vai ser aplicado lá no Porto de Santos, também aqui em Paranaguá, que deu muito certo. A ideia do termo de cooperação é fazer justamente com que as nossas equipes técnicas troquem as suas experiências. Por exemplo, o Porto de Paranaguá recebeu há alguns anos a delegação de competência, que se por um lado oferece maior capacidade de eficiência, agilidade na tomada das decisões, por outro exige qualificação da sua equipe técnica, que tem experiência, já que Paranaguá recebeu há 4 ou 5 anos essa delegação. O presidente também da administração dos portos de Paranaguá e Antonina, Luiz Fernando Garcia, falou então também desse momento, dessa assinatura deste documento que visa melhorar principalmente o atendimento aos caminhoneiros e também essa relação porto-cidade lá em Santos. Que nós podemos trabalhar para aprimorar a nossa classificação, dando a garantia ao exportador que aqui é um porto seguro. Então, Santos também desenvolvendo e preocupado com essa melhor prática, além do desenvolvimento do Port Community System, que é uma ferramenta que a gente pode abranger e trabalhar de uma forma cada vez mais eficiente, diminuindo cada vez mais o conflito que são os caminhões passando nas cidades. Então, são ferramentas importantes e que o Porto de Paranaguá, junto com o Porto de Santos, vão trabalhar em conjunto para encontrar as melhores soluções. Bom, Rafa, então essa comissão esteve durante todo o dia aqui em Paranaguá, acompanhando como o Porto consegue realizar então o seu trabalho, também em relação às conquistas que nós tivemos nos últimos anos da administração e, claro, que tem colocado o Porto de Paranaguá como a gestão mais eficiente da América Latina. Inclusive, durante esse material que também vai ser gerado para os programas Bom Dia Litoral e Voz do Litoral, o presidente do Porto de Santos falou sobre o pátio de triagem, como essa modalidade que não tem lá tem auxiliado muito nessa questão Porto-Cidade, evitando que muitos caminhões fiquem nas ruas da cidade. E esse é um dos projetos que eles querem levar então para Santos para melhorar essa relação Porto-Cidade. Então o Porto de Santos buscando tudo o que deu certo aqui no Porto de Paranaguá para aplicar. Lembrando que o Porto de Santos é o primeiro em relação à exportação, o Porto de Paranaguá é o segundo, mas o Porto de Paranaguá tem ensinado e muito não só os portos aqui do Brasil, mas também os portos de todo o mundo, Rafa. É verdade, é uma grande expertise aqui dos portos paranaenses que está sendo levada então para fora, para outros estados e até para fora do país, viu? Diogo, muito obrigado, que você que resumiu muito bem, foi um encontro de gigantes hoje, aqui o encontro do Porto de Santos com o Porto de Paranaguá. E me fez lembrar muito também a questão da intermodal, né? Quando a gente vai para essa feira lá em São Paulo, existe muito isso, essa troca de experiências entre terminais portuários, empresas ligadas
ligadas à comunidade portuária, só que isso também acontece fora da feira, né? A exemplo do que aconteceu hoje, então. Essa visita aí da autoridade portuária lá de Santos até aqui aos portos paranaenses, justamente para que dos dois lados possa se trocar, trazer e levar informações que, juntas, as autoridades portuárias dos dois estados possam promover uma melhor economia, tanto aqui no caso do Paraná quanto de São Paulo, e isso reflete no Brasil como um todo, né?